Um dos assuntos mais falados no momento nas redes sociais é sobre a morte do cão ovelha, né? É uma das coisas que virou assunto no Jornal Nacional, teve vídeo de artistas, políticos, todo mundo dando suas opiniões sobre o caso e pedindo justiça ao cachorrinho. As redes sociais explodiram, protestos tomaram as ruas, várias pessoas revoltadas querendo justiça, mas o que o pessoal realmente não fala é sobre o que a sociedade está se tornando. A gente só ouve falar dessas histórias porque tem aquele um em 1 milhão que foi ao grande público. Aquele caso em 1 milhão que foi ao grande público. Tem aquele ditado que diz, né? O cemitério dos perdedores é silencioso. E a maioria das pessoas não faz ideia das outras tantas injustiças que não se espalham pela internet. Então, bom, vou deixar aqui meus 2 centavos de opinião, não só sobre o caso do cão ovelha, mas muito mais sobre o que realmente nós estamos se tornando. Para quem não sabe, o cão ovelha foi um cachorro comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. Por anos, ele era cuidado coletivamente pelos moradores. Eles se revezavam dando comida, carinho e tinha até aquelas casinhas de praia. Então, infelizmente, na madrugada de 4 de janeiro, ele foi brutalmente agredido por 4 adolescentes. Segundo a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, eles o espancaram com objetos contundentes, inclusive com relatos de pauladas na cabeça. O cão-ovelha foi encontrado então agonizando, levado para a clínica veterinária, mas os ferimentos eram tão grandes que precisou ser eutanasiado no dia seguinte. Acredito que todos vocês sabem, mas o caso explodiu nacionalmente. Gerou comoção, protestos, manifestações e até em outras cidades, petição por justiça, debate sobre leis de proteção animal e cobrança por penas mais duras contra maus tratos. Sendo que o assunto ainda segue em apuração, com discussão sobre motivações, inclusive possíveis influências de grupos online de violência contra animais. Mas eu fico aqui pensando, quando você vê essa história, a primeira reação é lamentar ou sentir raiva dos agressores. Mas no fim, a gente sempre coloca tudo isso em uma caixinha, joga a chave fora e segue a vida, achando que resolveu o problema. Mas a verdade é que casos assim acontecem todo dia no Brasil, a cada minuto, a cada hora. E eu não estou falando só da crueldade com animais, eu estou falando de crueldade, ponto. De violência gratuita, de falta de empatia, de pessoas que parecem ser incapazes de chegar ao outro como algo que merece respeito. Tem gente que vai dizer, mas sempre existiu essa crueldade, mas sempre existiu maldade no mundo. E é verdade. Tem aqueles que falam que estamos no fim dos tempos, que nunca viu tanta insegurança e violência, e eu discordo completamente dessa afirmação. Se você observar, nunca houve um período tão longo no tempo, tão longo na história, sem uma grande guerra como nos tempos atuais. O mais normal na humanidade até uns 2 séculos atrás era a brutalidade. Era escravidão, era guerras, doenças. Basta estudar um pouco a história para conseguirmos ver que nunca estivemos em um mundo tão pacífico. Mas a questão aqui não é se sempre existiu, a questão é o que estamos fazendo para mudar isso. Porque quando você olha esses meninos, quando você olha que qualquer adolescente que comete um ato de brutalidade nesse nível, você não está olhando só para eles, você está olhando para uma família que não ensinou limites, para uma escola que não ensinou empatia, para uma sociedade que normalizou a violência de tantas formas diferentes que nem percebemos mais. Pensa comigo, vivemos num mundo onde violência é entretenimento, onde vídeo de briga na escola vira meme, que discussão na rua é a coisa mais normal do mundo. Você passa na frente de um ponto de ônibus e vê um monte de moleque assaltando senhora de idade que mal tem o que comer. Consumimos violência o tempo todo, seja na TV, seja nas redes sociais, seja nos jogos, seja onde for. Meu avô sempre dizia que o ser humano é igual uma esponja de cozinha, ele suga tudo que está à nossa volta, seja para o bem ou seja para o mal. E sabendo disso e pensando bem, o que de bom que esses jovens de hoje estão se tornando, o que eles estão aprendendo, o que eles estão sugando para si. É uma geração inteira crescendo vendo o traficante como referência. Às vezes não é porque essa criança seja maldosa, mas porque o cara que tá armado na boca ali é o único que usa tênis novo, é o único que tem respeito, é o único que não passa fome. Nas periferias, nas comunidades, tem moleque de 10, de 12 anos aprendendo que violência não é ferramenta de sobrevivência, que os moleques da quebrada tem que ser esperto, malandro, e fazer os seus corre. E o pior é que a gente romantiza isso. Coloca a música de funk, que exalta a facção, pra tocar em festa, em churrasco, em rolê, aí canta junto, compartilha, faz dancinha no TikTok. E aí vai normalizando, vai ensinando pra criança que aquilo dali é estilo de vida, que aquilo dali é o poder, que aquilo ali é o caminho. Mas isso a gente não se refere só à favela não, tem garoto de classe média aí, de família estruturada, que fazem as mesmas merdas.
que bate em mendigo por diversão, que atropela ciclista e foge, abusa de meninas em festas e os pais pagam advogados para abafar o caso. E fazem porque foram ensinados que podem fazer, né? Então, no final, tanto faz se o garoto cresceu na favela ou no condomínio de luxo. Se ele aprendeu que violência funciona, se ele aprendeu que o outro lado não importa, o resultado é o mesmo. A diferença é que uns vão ser presos e outros não. Mas, até aqueles que são presos, mal fica tempo suficiente para conhecer a prisão. E enquanto a gente não parar de tratar isso com normalidade e continuar fingindo que o problema é só punir depois que acontece, nada vai mudar. Vai ter outro cachorro ficando famoso, vai ter outra criança sendo violentada, outro mendigo sendo queimado vivo, outra tragédia que todo mundo vai lamentar por uma semana e esquecer logo depois. Porque o Brasil não quer resolver o problema. O Brasil quer um culpado e depois que acha, segue em frente, como se tivesse feito alguma coisa, como se tivesse cumprindo o seu papel. Mas a verdade é que ele não cumpriu, não fez, nunca fez. Só empurramos a sujeira para debaixo do tapete e esperamos o próximo caso estourar. A morte de um cachorro revela que a gente ainda não entendeu que crueldade é o normal, um padrão que estamos tão viciados que nem percebemos. E no fim das contas, o cão-orelha morreu e ele não vai voltar. E com essa geração de pessoas desconectadas que a gente tem hoje em dia, incapazes de sentir pelo outro, incapazes de entender que a vida tem valor, cada dia que passa nesse país é um grande livramento.